Senhor Jesus, ainda te pedimos, Senhor, e clamamos pela tua misericórdia e pela tua graça. Nada nós somos, Senhor, de nós mesmos, nada podemos por nós mesmos. Queremos em tudo depender do Senhor como a nossa fonte de vida, de vigor, de sabedoria, Senhor, de unção. Queremos, Senhor, em tudo, o Senhor está no nosso espírito, usando o Senhor do Espírito que em nós habita, para andarmos de acordo com a tua vontade. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, se transmitir por meio da tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, se revelar, Senhor, por meio da tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada convidado, de cada irmão também que estará acompanhando de casa. Senhor, aonde, Senhor, essa palavra chegar, que essa palavra possa, Senhor, cumprir a obra, que ela possa, Senhor, cumprir, Senhor, o desígnio pelo qual ela foi enviada. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. Sabemos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, não volta vazia, Senhor. Senhor, então nessa noite nós te pedimos, te rogamos, Senhor. Senhor, fala ao nosso coração. Fala ao nosso interior, Senhor. Queremos nos despojar de toda a velharia, de todo o conhecimento. Queremos nos despojar, Senhor, de todo o achismo, Senhor, de toda a experiência passada, Senhor. Queremos estar, Senhor, como pobres de espírito na sua presença nesta noite, para que o Senhor nos encha de ti mesmo, Senhor. Senhor, que sejamos tomados da tua plenitude. Senhor, ainda pedimos para que o Senhor sustente os nossos irmãos. Senhor, abençoa cada casa, cada lar, abençoe cada família, cada casamento. Te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja enviando os teus anjos, Senhor. Senhor, ao redor de cada casa, de cada irmão, de cada visitante aqui presente. Que o Senhor possa, Senhor, estar guardando-os de todo o mal, protegendo-os. Esteja, Senhor, curando os nossos irmãos, os que estão enfermos. Esteja, Senhor, libertando os que estão cativos. Senhor, ressuscitando os que estão mortos. Senhor, esteja operando o teu milagre na nossa vida, Senhor. Queremos avançar. Queremos, Senhor, cumprir com o teu plano, que é a edificação do teu corpo, que é a igreja. Então queremos, Senhor, nos considerar os fiéis despenseiros, Senhor, dessa grandiosa graça, Senhor. Queremos nos considerar estes despenseiros. Por isso, Senhor, nos leva, Senhor, a ter essa visão, Senhor. Nenhum de nós, Senhor, é desprezível, nenhum de nós é desprezado pelo Senhor. Oh, mas aprove o Senhor confiar a cada um de nós, Senhor, as insondáveis riquezas, ó Senhor, da tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus por essa comunhão, né? A misericórdia de Deus nos alcançou, a graça tem nos sustentado. O Senhor nos trouxe aqui com uma finalidade, falar conosco. Queremos abrir o nosso coração e orar para que o Senhor encontre em nós um coração aberto. Vamos abrir o nosso coração, amém? Não fica com o seu coraçãozinho trancado. Eu não sei o que você passou hoje, o que você passou durante essa semana, mas isso pode ter travado o seu coração. E Apocalipse nos fala que o Senhor é aquele que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, abrir a porta, ele entrará em sua casa e ceará com você e você com ele. Tudo depende de você abrir o seu coração, porque ele já está à porta batendo. Amém? Quando começamos essa comunhão, ele já estava à porta batendo, né? No nosso meio ele está presente, mas concernente ao nosso interior, que essa porta é o nosso coração, ele está batendo no nosso coração. Ele está falando com você, olha, abra o seu coração, que eu te mostrarei. Irmãos, que a palavra tem nos mostrado são coisas grandiosas. Então nós precisamos abrir o nosso coraçãozinho para Ele, amém? E nos despojar de toda mazela, de toda contaminação do mundo, né? Durante essa semana, eu não sei qual que foi a sua experiência, eu não sei o que você passou na sua casa. Irmãos, mas nós estamos
com perdão da palavra, entre aspas, num grande hospital. Nós estamos aqui para sermos curados. Nós estamos aqui para sermos libertos. Nós estamos aqui para sermos salvos. Irmãos, é para isso que nós estamos aqui. E também toda essa obra é feita pela palavra. Por isso da importância da palavra no plano de Deus. Mas tem uma coisa, meu irmão. E eu já adianto para os irmãos, amanhã nós daremos continuidade a esse encargo, mas iremos tocar num item crucial para que essa palavra opere eficazmente em mim e você, que é pela fé. Se não for acompanhada de fé, você não experimentará a suprema grandeza do poder de Deus. Então, por favor, não perca amanhã, 9 horas da manhã, reunião do Partido do Pão. Nós iremos pegar esse encargo ainda dessa semana e vamos trabalhar, vamos cavar ali juntos, né? Vamos cavar juntos ali para descobrirmos e tocarmos a importância de crermos pela fé no que Deus tem nos mostrado. Porque de acordo com Hebreus capítulo 4, o povo não entrou na boa terra, porque o que eles ouviram não foi acompanhado de fé. Então, quando a palavra é falada, primeiramente eu tenho que orar, Senhor, eu preciso que a minha fé acompanhe essa palavra. Ao modo que essa palavra vem, ela precisa estar acompanhada de fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cantamos um hino, penúltimo hino, esperando e apressando, a tua volta estou. Esse hino ele foi tirado lá de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ou 18, se eu não me engano agora, que ali fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E nós estamos, irmãos, não somente esperando, mas nós precisamos apressar. Então o Senhor tem nos dado ferramentas, meios, formas de não somente esperar é muito pouco. Os dias hoje são maus, o mundo é mau, e nós não vemos a hora de sermos libertos da influência desse sistema, deste mundo. Nós só seremos libertos na vinda do nosso Senhor Jesus, quando nós seremos tomados por Ele. Você será tomado por Ele, pela fé, irmãos, eu falo isso. Você e eu seremos tomados por Ele no arrebatamento dos vencedores. Então nós precisamos mover águas. Nós, graças ao Senhor, estamos já providenciando a nossa agenda, né, para o primeiro semestre de 2023. Depois temos agora, daqui a 2 semanas, a nossa conferência internacional. Depois da conferência, irmãos, nós precisamos mover as águas. Já rogamos, principalmente as irmãs, para reativarmos o ministério de mulheres. Está parado. É uma ferramenta que o Senhor nos deu para apressar a sua volta. Então, já adiantamos para as irmãs, depois da vinda da conferência, nós iremos nos reunir, né, a liderança, os irmãos da liderança, iremos reunir com as irmãs que coordenam esse serviço para alinharmos e trazermos de volta essa prática. Depois da conferência também teremos algumas mudanças nos grupos dos GFCMs. Haverá algumas mudanças, irmãos serão realocados. Talvez você está num grupo, você será mudado para outro. Nós pedimos aos irmãos, em nome de Jesus, recebam de bom grado isso. Não questione, não vá para a mente, por que eu saí do grupo? Por que o irmão saiu do meu grupo? Irmãos, isso traz questionamento, abre brecha para a ação de Satanás. Ao passo que a obediência e a simplicidade traz bênção. Eu te pergunto, você quer ser amaldiçoado ou abençoado? Então abra o seu coração, receba de bom grado. Vai ser, irmãos, uma bênção. Eu creio nisso, irmãos. Eu já estou vislumbrando isso. Teremos mudança nos nossos grupos dos GFCM. E nós cremos que com essa mudança, não somente o grupo A, B, ou C, 1, 2 ou 3, irmãos, todos os grupos funcionarão no fluir da vida. No fluir do Espírito. É isso que nós precisamos, irmãos.
trazer bênção para dentro das casas, para dentro das famílias. Então, você, se for mudado, você será comunicado por nós, amém? Eu sei que você já pensou, ai. Alguns irmãos já foram comunicados. Então, irmãos, tudo isso é para o avanço da obra de Deus, e tudo isso é para que possamos apressar a volta do Senhor. Amém? As nossas reuniões também dos homens, né? Nós precisamos já programar o terceiro encontro dos homens, né? Terceiro, né, filha? Já vamos programar também. Temos o sentimento, irmãos, de promover uma palavra especial para casais. Amém? Então, por favor, irmãos, vamos orar por isso, irmãos. Nós precisamos da oração dos irmãos. Porque parece que nós estamos aqui, mas nós não nos sentimos parte desse corpo. É a pior derrota de um filho de Deus é não se sentir parte do corpo. É a pior derrota. Eu não faço parte. Não porque Deus não me colocou e não me incluiu, porque Ele me incluiu, mas eu não me considero, Emília, parte desse corpo. A palavra dessa semana, vamos começar agora, nos falou a respeito disso. Que nós precisamos nos considerar os fiéis dispenseiros de Cristo. Não é isso? Qual que é o título dessa semana? Já está aqui? Apóstolo? Não. Dispensador da graça de Deus. Apóstolo, dispensador da graça de Deus. E quando falamos isso, você já lembra, a sua mente já te leva para outra pessoa. Automaticamente. Quando fala assim, dispensador, quando fala assim, se te fazer uma pergunta, quem é o dispensador da graça de Deus? Aí você já vai pensar em qualquer outro irmão ou irmã. Você não se vê como um dispensador. Mas Deus tem nos mostrado, irmãos, que nós somos esses dispensadores. Então, onde você estiver, Deus deseja te usar como um dispensador. Amém ou não? Você quer ou não ser um dispensador da graça de Deus? Vimos nos versículos aqui que é a maior graça que nós recebemos. Então, graças a Deus, essa semana nós desfrutamos de Efésios capítulo 3. E nós vamos ver alguns versículos de Efésios capítulo 3. Amanhã daremos continuidade a essa palavra, mas indo para a importância, e vamos focar muito na importância da fé. Vamos ver algumas experiências de homens e mulheres na Bíblia, que tiveram as suas vidas mudadas porque creram na palavra de Deus. Aí talvez você fale, meu casamento é uma bagunça. Mas aí a palavra Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, fala que este poder, a suprema grandeza do poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, está também operando em nós. Aí eu penso, Senhor, mas o que está acontecendo? Que esse poder ressuscitou a Cristo, mas não tem feito um milagre, não tem operado na minha vida, mudando o meu interior, me mudando como pessoa. Irmãos, a resposta está em, não tem sido acompanhada de fé. Eu preciso crer. Por que a fé de Abraão cresceu? Abraão quando saiu, Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão. Quando saiu de Ur dos Caldeus, ele já saiu por fé. E não é uma fé, não podemos falar que era uma fé qualquer, uma fé pequena, porque ele saiu, irmãos, da sua terra, para ir por um lugar que ele nem sabia. Agora pensa Abraão chegando, encontrando com um amigo no meio do caminho. Abraão, estou vendo você com as malas prontas, você está indo para onde? Eu não sei. Irmãos, olha que loucura isso. Você está indo para onde? Deus só falou para eu sair, que Ele vai me levar para um lugar. Mas aonde é esse lugar? Não sei. O homem já começou a viver por fé, irmãos. Mas mesmo assim, ao passo que Deus ia aparecendo, tem um livro que nós temos que fala as aparições do Deus da glória, fala muito sobre isso. Ao passo que Deus ia aparecendo, a fé ia aumentando. Ao passo que Deus ia falando com Abraão, a fé de Abraão ia aumentando. Então como que sua fé aumenta, Dulce? Quando Deus fala com você.
E como que Deus fala comigo? Pela palavra. Olha a importância da palavra na sua vida. Aí eu te pergunto, qual foi o seu desfrute da palavra essa semana? Ah, nenhuma, por isso que a fé às vezes está minguando. Mas Deus nos dá uma nova oportunidade que se chama hoje. Deus não desiste de nós, o fato de você estar aqui é porque Deus insiste em você. E Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha uma fé, Tainá, a ponto dele falar assim, olha, eu posso contar com o Tainá, o lugar que eu falar para ela ir, ela não vai questionar, mas ela vai crer. E Deus tem nos mandado, Deus tem nos guiado, irmãos, por caminhos que Ele precisa que a nossa fé seja atuante, senão nós não vamos. Então, por favor, irmãos, nós precisamos dessa fé. Abra Efésios capítulo 3. Versículo, Efésios 3. Nós lemos, Fida pediu para que lêssemos, né? Versículo 1 fala, por esta causa, é uma causa, viu? Paulo já começa falando, olha, não é nada por um acaso, não é nada de qualquer maneira, é uma causa. E qual que é a sua causa? Por qual causa você tem vivido, Emily, hoje? Se perguntar, por qual causa você tem vivido? Sim, irmãos, na nossa vida secular nós temos as causas, mas a causa maior precisa ser, irmãos, cumprirmos com esse desejo de Deus. É uma causa santa, é uma causa sublime, é uma causa perfeita. Paulo fala, por esta causa eu, Paulo. Aí Fida pediu para que trocássemos o nome, né? Para que isso? Irmãos, você precisa entrar nessa palavra, você tem que falar, olha, essa palavra é para mim. Aí ele fala, por esta causa eu, Paulo, né? Pediu para que colocássemos o nosso nome, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo estava falando a respeito dele mesmo, né? Como um prisioneiro. Paulo não falava prisioneiro aqui do Império Romano, Paulo não falava prisioneiro de César, Paulo falava prisioneiro de Cristo. Porque ele não considerava a prisão física como uma prisão. Pelo contrário, ele considerava a prisão que ele ficou preso em Roma, mas aproveitou até mesmo a prisão para pregar o evangelho. Então a prisão não era uma prisão. Mas agora a causa de Cristo fazia dele um prisioneiro. Mas é algo obrigado, forçado. Pior coisa que tem, irmãos, é alguém fazer algo forçado. Sabe aquela causa que você faz assim, que alguém vai fazer por você, mas você olha para a fisionomia da pessoa, você olha para a feição, para a face, e aquela pessoa está com aquela cara de, com todo respeito, uma má vontade. Não é ruim para quem pediu, mas Paulo, ele via essa causa, o que motivava ele respondeu em Coríntios, quando ele fala a respeito do amor, por esta causa eu, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Paulo foi levantado como um apóstolo dos gentios. Todos sabem dessa história, não sabem? Originalmente, Pedro, apóstolo Pedro, foi designado tanto para judeus como para gentios. Lembra de Mateus capítulo 16, versículo 17? Quando o Senhor Jesus aparece, quando Pedro, usado pelo Espírito, revela Jesus como Filho de Deus. O que Jesus fala com Pedro? Bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Pedro pegou as chaves, não é aquele molho de chave. Mas Pedro, ele estava na responsabilidade dele abrir a porta da salvação para os judeus. Isso ele cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas em Atos capítulo 10, ele abriu a porta da salvação para os gentios na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia Marítima. Mas antes, ele tinha tido uma visão. Lembra que ele estava
para orar no eirado. Lembra Atos 10? Quem conhece a história? O almoço demorando e Pedro naquela fome, né? Aí Pedro falou, vou orar um pouco, vou subir para o eirado. Eirado, irmãos, é o telhado da casa, é a laje daquela época. Então, ele teve uma visão e desceu do céu um lençol, sabe, os irmãos sabem da história, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis, animais considerados imundos para os judeus. E o Senhor Jesus, ali o Senhor apareceu para Pedro e falou, Pedro, você está com fome. Levanta, mata e come. Pedro replicou, não, Senhor. E ele por ele falar Senhor, ele sabia com quem falava com ele, filha. Senão ele não usava a palavra Senhor. Não, Senhor, de modo nenhum. Porque isso é imundo. Quem que representava aqueles répteis quadrúpedes ali, que estava dentro daquele lençol? Os gentios. E Deus deu outra oportunidade. Segunda vez, Pedro, levanta, mata e come. Sempre 3, né? Sempre, amanhã nós vamos ver um pouquinho da experiência de Pedro. Você vai tocar em algo maravilhoso. Sempre 3. Pela terceira vez, Pedro, levanta, mata e come. Pedro falou, Senhor, de modo algum. Aí a voz vem e fala, Senhor, não consideres imundo aquilo que Deus recolheu ao céu. E como tem alguns que dizem, né, passou de ti o reino, perdeu a sua oportunidade. A pregação agora do evangelho para os gentios vai passar para outro homem. Mas mesmo assim ele foi usado por Deus na casa de Cornélio. Veio uns homens usados, né, os centuriões ali e os soldados, né, e chamaram Pedro. Pedro foi para Cesareia e ali pregou o evangelho na casa de Cornélio e muitos creram. Mas, mais para frente, sabemos muito bem que Deus levanta Paulo, ou antes Saulo de Tarso. Então, o encargo de Paulo, irmãos, maior, embora ele tendo um amor com seus compatriotas, né, Flávio? Com os judeus compatriotas, os irmãos de sangue dele, embora ele tivesse esse amor para também pregar o evangelho para os judeus, o encargo que Deus comissionou para Paulo era o evangelho aos gentios. Por isso que Paulo rompeu os limites de Jerusalém, de Israel. E Paulo ele foi para terras gentias e ali foram levantadas as igrejas. E porque esse homem, irmãos, teve essa ousadia e essa obediência, hoje você está ouvindo essa palavra. Um dia o evangelho chegou a você e você pela fé foi salvo. Porque um dia esse homem teve essa coragem, um dia esse homem teve essa ousadia e essa obediência, e hoje Deus também precisa de homens e mulheres de coragem, ousadia e obediência. E aqui ele fala, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, versículo 2 de Efésios 3, Efésios 3:3 agora, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, Paulo falou, olha, eu recebi uma revelação de um mistério. Que mistério era esse? A economia de Deus, a economia neotestamentária de Deus, a economia do Novo Testamento. Isso é maravilhoso ou não, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Gálatas 1, volta um pouquinho aí. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Versículo 10. Gálatas 1, 10, 11 e 12. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, porque é impossível agradar a homens. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Por mais que faça, ainda não está bom. Então, seja, irmãos, Paulo falou, eu não estou para agradar a homens, porque eu sou servo de Cristo. Versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo não andou com Jesus. Paulo não conheceu Jesus na carne. Olha o versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Irmãos, Paulo foi separado antes de nascer. Isso ele deixa detalhado e já desfrutamos sobre isso em Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 11. Sobre a eleição e a predestinação. Então, se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, é porque Deus te separou antes de você nascer. Mas Ele te separou por te separar? Não, é por uma causa. E essa causa, Ele fala aqui, e me chamou pela sua graça. É porque o Paulo era bom? O homem ele era fenomenal. O Paulo, homem, na carne. Acima de qualquer outro homem na sua idade, acima de qualquer homem, irmãos, conhecedor tanto da lei. O homem, ele era repreensível. Ele cita dele mesmo que era irrepreensível. Paulo estava falando em outras palavras, ele falou assim, olha, checa a minha vida desde o meu nascimento, vê se tem uma mancha no meu nome, vê se tem uma mancha, uma sujeira. Vê se tem um falso testemunho, vê se tem algum testemunho negativo de mim, checa a minha vida. Eu sou irrepreensível. Mas não é por isso que Deus escolheu Paulo. Deus escolheu Paulo é pela graça. Então, irmãos, o que nós somos e fazemos é pela graça, Magnólia. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou capaz, porque ninguém é capaz, irmãos. É pela graça. Louvamos a Deus pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim. O que Deus quer fazer de você, que está me ouvindo? Revelar o Filho dele em você. Isso é uma expressão. É uma expressão. Deus ele quer fazer que Cristo seja expresso em você, em você, em você e em mim. É para isso que você foi chamado. Para ser a expressão de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Para que eu pregue entre os gentios, falando sobre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, ou seja, eu não fui buscar os apóstolos que andaram com Jesus, e eu fui neles e falei, olha, João, Pedro, Tiago, me contem como era a experiência de vocês com Jesus, me contem como Jesus era. Ele não buscou. Aí fala no versículo 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Quem que estava no comando da igreja em Jerusalém? Pedro, João e Tiago, colunas da igreja. Ele falou, eu não fui para lá para receber essa revelação, mas para onde que eu fui? Parti para as regiões da Arábia. E voltei para Damasco. Então, quando ele estava em Damasco, depois que Ananias o impôs a mão, ele foi batizado, ele partiu para o deserto da Arábia. 2 Coríntios. Volta um pouquinho, 2 Coríntios, umas 2 folhas, 3 folhas aí. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Aqui, irmãos, essa passagem é quando ele sai de Damasco e parte para os desertos da Arábia, certo? Aí ele conta essa experiência. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Visão é quando você vê, revelação é quando você entende, certo? Visão, você vê, revelação, você entende, certo?
Porque somente ver não é o suficiente. Deus tem que te revelar o que você viu. Isso é revelação da visão. Lembra quando Daniel teve a visão? Precisou de um anjo vir revelar para ele o que significava a visão que ele teve, certo? Ainda que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha, ele demorou 14 anos para falar isso. Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. A única experiência de um homem sem não Cristo, a única contada em toda a Bíblia, a única experiência de um arrebatamento ao terceiro céu, não sendo Cristo. Olha que revelação. Foi arrebatado, ele estava falando, conheço um homem, mas era ele. Ele estava fechando todas as brechas para ele não receber glória, Dulce. Para ele não ser engrandecido no lugar de Cristo. Ele estava saindo de cena, mas todos sabiam que era ele, né? Que era ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo não somente foi arrebatado ao terceiro céu, mas ele foi arrebatado também ao paraíso. Terceiro céu não é paraíso, paraíso não é em cima, paraíso é embaixo da terra. Ficou com dúvida? Depois fazemos um estudo bíblico com você. Por isso que ele escreveu em Filipenses. O que ele escreveu em Filipenses? Capítulo 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Terceiro céu. Ele teve. Na terra ele já vivia. E debaixo da terra era o paraíso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele esteve nesses 3 lugares. Então, paraíso ele esteve, terceiro céu ele esteve, paraíso ele esteve, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí Paulo já deu um deslize, Flávio. Ele deu brecha. Vamos usar esse, com todo respeito, ele deu brecha. Quando ele falou essa palavrinha aqui, às vezes você não percebeu nisso. De tal coisa me gloriarei. Ele já começou falando, se é necessário, ele já começou no versículo 12. Capítulo 12, versículo 1, falando, se é necessário que me glorie. Ele já deu brecha. Aí no versículo 5 ele fala, de tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Mas Paulo ele deu um pequeno deslize, de acordo com essa revelação que ele recebeu, ele citou a palavra, se é necessário, que eu me glorie. Glória humana, glória por saber ou conhecer algo. Deus ouve. Deus falou, eu te dei a revelação, mas eu vou te dar um objeto para tratar com o velho homem que está em você, para que você não tome o lugar de Jesus. Aí entra o versículo 7, que é o espinho na carne. Certo? Ele deu brecha para o ego. Aí Jesus vem, aí o Senhor vem com o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, porque se não tivesse o espinho, eu iria me ensoberbecer. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse espinho na carne, irmãos. Irmãos, Paulo, ele era um homem totalmente usado por Deus, mas Paulo também era um homem, irmãos. Ele estava sujeito a se engrandecer por causa do que ele recebeu. Eu conheço toda a economia de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado.
você aborda uma pessoa vai buscar uma dúvida, tirar uma dúvida com você, checa a sua vida, que conhece de Bíblia, conhece de palavra, Deus, checa se não é assim. A pessoa te faz uma pergunta, aí você já vem com aquele... Porque o homem, ele tende-se a se orgulhar. Aí Deus olhando falou, Paulo, as suas boias estão inflando. Paulo, eu preciso que você mergulhe na graça. Mas eu estou vendo aí que você já deu um deslizinho, as suas boias inflaram e você não vai afundar, Paulo. Então eu tenho que providenciar um espinho para furar a sua boia. Porque se eu não furo a sua boia, você não me será útil. Por mais revelação que você recebeu, se você não tiver suas boias furadas, você não me será útil. Aí Deus envia o espinho na carne. E Paulo ora por 3 vezes. Esse espinho na carne, irmão, você sabe o que significa? As situações que o Senhor levanta para que nós não nos orgulhemos. Talvez uma situação vem, e você pergunta, para quê? Por que isso está acontecendo? Talvez Deus está usando dessa situação para tratar com você, com o seu ego, com orgulho. Aí você ora, Deus tira, Deus tira, Deus tira. Deus fala, não tiro, não tiro, não tiro. Esse espinho, irmãos, é aqueles pregos que pregam na cruz, para pregar o velho homem na cruz. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esse espinho também são aqueles pregos que pregam na cruz e falar, a cruz é lugar de morte. Então você precisa morrer para esse ego, esse orgulho que você tem, para que você seja útil a mim. Aí o que acontece? O espinho na carne para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que é esbofetear, Flávio? Aonde? Na cara, irmãos. Cada vez que Paulo, talvez ele pisava, se é necessário que eu me glorie, pá, na cara dele. Paulo, você não é ninguém. Irmãos, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Porque nós somos fáceis de nos orgulharmos. Principalmente quando você está servindo ao Senhor e esse serviço avança. Esse serviço avança, é abençoado. Aí, o dia que você não está escalado, o serviço não avança. Aí você está da sua cadeira, esse serviço só sai quando eu estou ali. Aí Deus tem que permitir o espinho na carne. E Paulo orou, irmãos, então, versículo 8, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. O que é isso, Dulce? A graça está no fluir do rio, o rio da graça, Tainá. Esse rio flui. Aí Deus está falando com Paulo, o que basta para você é mergulhar nesse rio da graça, deixar ser levado por mim. Isso é suficiente para você. Mas para que você mergulhe, eu preciso de usar os espinhos. Eu preciso furar sua boia, Paulo. Será que temos boias que precisam ser furadas, irmãos? Talvez nós nos orgulhamos por sermos, talvez até mesmo um homem e uma mulher de oração. Eu vou orar com TT, que TT é uma mulher de oração. Perigo. Aí ela ouve. Aí, eu sou uma mulher de oração. Irmãos, nós precisamos vigiar a todo momento e orar ao Senhor e nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, que nós não somos nada. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, eu só posso começar a atuar quando você não tiver mais força. Deus trabalha dessa forma. Deus só atua no momento em que nós perdemos as nossas forças.
Porque enquanto nós estamos cheios de força natural, Flávio, Deus não atua, irmãos. Mas quando nós perdemos essa força natural e nos entregamos, aí Deus começa a fazer a obra, por meio de nós. Ele não nos exclui. Ele precisa de mim e de você, mas submissos a Ele. Aí ele fala, minha graça, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, irmão, Paulo aprendeu a lição. Sabia que ele aprendeu a lição? Ou não? 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos é o homem natural, sem Deus, é o homem sem Deus. Tá? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ele não falou nem fazer, ele falou pensar. Olha quanto que Paulo teve as suas boias furadas. Ele aprendeu a lição, irmãos. Bem-aventurado aquele que aprende a lição, Dulce. Bem-aventurado aquele que ao passar por uma experiência aprende o que Deus quer falar. Aprende o que Deus quer para que não precise passar de novo. Talvez você esteja passando por uma experiência negativa 2, 3, 4, 5 vezes. Porque talvez você não descobriu o que Deus quer te mostrar. O que Deus quer fazer ali. Porque quando nós aprendemos, vão vir outras. A mesma não. Porque eu já aprendi a lição. Aí Paulo fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha o versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem te habilitou? Quem te habilitou? Eu não ouvi. Quem te habilitou? Deus. Deus não descarta você, irmão. Deus quer furar sua boia. Deus quer que você dependa dele. Mas ele não descarta. Deus não abre mão. Deus não abre mão de nenhum de nós. Deus precisa de nós, irmãos. Ele escolheu isso. Ele escolheu dessa forma. Ele precisa de nós. Essa semana nós vimos a respeito dos dispensadores da graça. Que Deus, Ele fala a sua palavra por meio do apóstolo, não é, Tainá? Hoje nós temos o irmão Pedro que está à frente das igrejas. Então esse irmão ele é usado para receber de Deus. Então quando a palavra é falada por ele, é uma palavra geral. Mas para que ela seja aplicada aqui em Carlos Chagas, Deus precisa de dispenseiros aqui. Porque senão Deus não faz a obra aqui. Por mais que a palavra foi falada, vocês estão me entendendo? Aí Deus precisa que nós peguemos essa palavra e apliquemos na nossa localidade. Certo? Porque se Deus não tivesse os dispenseiros aqui, se Deus não tivesse nós, vamos nos incluir todos, se nós não estivéssemos aqui, teria, esse local estaria do como está? Não, porque ele não teria os dispenseiros. Mas a palavra poderia estar sendo falada, mas não tinha a expressão da igreja, porque não tinha os dispenseiros. Aí Deus olha para você e fala, ó, você é um dispenseiro, você é uma dispenseira, você não crê nisso. Aí Deus tem uma pessoa, o que é dispenseiro, Flávio? É quem cuida da dispensa. É o mesmo que mordomo, né? No Novo Testamento, oicônomo. É o mordomo da casa. É o que conhece a dispensa, sabe o que tem nela, sabe o que oferecer e no momento certo ele oferece. Ele pega, vai na dispensa, pega o suprimento e traz. Esses são os dispenseiros. A dispensa está cheia, irmãos, de palavra. Mas às vezes Deus tem uma pessoa,
no seu trabalho, na sua escola, no conhecido seu, que ela precisa receber essa palavra. Deus vai contar com Pedro? A pessoa está lá do seu lado, no seu trabalho, colegas, amando, querendo ouvir a palavra, eu preciso disso. Deus vai contar com o irmão Pedro lá em São Paulo, sair de lá para vir aqui falar para a pessoa? Não. Deus vai contar com quem? Com você. Deus vai contar com você para ir lá abrir a despensa, falando, espera aí que eu tenho algo para você. Você abre a despensa e alimenta a pessoa. Você é um dispenseiro. Deus precisa de nós. Deus escolheu precisar de nós, irmãos. Isso é graça. Não é isso? Aí Paulo falou, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Não é conhecimento de letra, não é nada disso, mas do Espírito. Volta para Efésios 3, por favor. Então, ou seja, Deus conta com quem? Aqui. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, Deus conta com você. Não esconde não, irmão, pelo amor de Deus. É com você mesmo. Agora você fala com o outro. Você que recebeu, fala também. Deus conta com você também, meu irmão. Ficou alguém de fora? Ficou alguém de fora? Não. Porque Deus conta com nós. Não é só 1, 2, 3, não, irmãos. É conosco, é com nós. Deus conta conosco. Então eu não posso me excluir disso. Eu não posso me vitimizar. Entendeu? Deus usa mais o Flávio, Deus usa mais o Cleomar, Deus não usa. Irmãos, Deus conta comigo, eu preciso me lembrar dessa palavra. Vimos isso aqui, Deus conta comigo. Olha que maravilha, que bênção, isso é graça. Olha o versículo 4. Para que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O que é mistério? É algo que não foi revelado. Algo que não foi revelado. E para que algo seja revelado, este algo precisa de alguém para ser uma expressão, ou sua expressão. Porque o mistério de Deus é quem? Cristo. Mas esse mistério só foi revelado quando Cristo veio. Porque Deus precisava da pessoa de Cristo para revelar o seu mistério. E qual que é o mistério de Cristo, Efésios? A igreja. Então, a igreja, ela só pode ser revelado o mistério de Cristo quando a igreja foi gerada. Quando a igreja começou a atuar, Atos capítulo 2. Ali começou a ser a expressão, porque Jesus revelou Mateus 16, mas a expressão só veio em Atos. A expressão do mistério, certo? Aí Paulo fala, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, o qual em outras gerações. Quais são essas outras gerações? Vamos voltar lá atrás, vamos começar. Adão, Abraão, Isaac, Jacó. Aí vamos discorrendo os profetas. Aí vem Jeremias, vem Isaías, Daniel. Não foi revelado para eles não, meu irmão. Se o que foi revelado para eles, eles amavam, já pensou se fosse revelado o que foi para nós? Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Qual valor você tem dado para o que está sendo revelado para você? Mateus 13, rapidinho comigo, Mateus 13, Senhor Jesus, Mateus 13, versículo 15 a 17. Mateus 13, 15 a 17.
porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ó, mau grado, Dulce. Olha que palavra triste. Mau grado. Mau grado ouviram com os ouvidos. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Cheque a sua vida, a sua experiência. Você, ao receber a palavra, você recebe de mau grado ou bom grado? Não tem meio termo. Qual grado que é? Qual grado? Bom grado ou mau grado? Responde-se para si mesmo. Você está recebendo a palavra nessa noite. Você tem recebido de bom grado ou de mau grado? Senhor, que o Senhor nos livre disso, né? Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha só, irmãos. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e ser curado. Essa é a obra que Deus faz por meio da sua palavra. Mas o homem precisa abrir o coração, como nós oramos no início. Versículo 16. Bem-aventurados, você é bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? É feliz. Você é feliz. Feliz, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos, irmãos, quando fala profetas e justos aqui, se colocar do nosso lado, nós sumimos. Nós desaparecemos, com todo respeito. Quando fala aqui profetas e justos, meu irmão, estava trazendo a culpa do Antigo Testamento para o nosso lado, colocando o nosso lado aqui. Colocar Moisés do seu lado, colocar Abraão do seu lado, colocar Jacó, Isaac do seu lado, colocar Isaías, irmão, do seu lado. Era o profeta que falava e acontecia mesmo, não tinha meio termo. Esses profetas e santos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles desejaram. Quando fala desejaram, é porque eles esboçaram de alguma forma o sentimento. Eu acredito que quando fala desejaram, é porque eles esboçaram para Deus algo a mais. Lembra quando Moisés pediu para Deus, para ver a glória, a face de Deus? É isso que é desejar ver mais e não pôde. Agora vai comigo para Colossenses, rapidinho aqui, Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Se manifestou, irmão, isso é maravilhoso. Olha o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis. O que é isso, Dulce? É a graça. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Entre quem? Entre nós somos gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando que esses homens do Antigo Testamento iriam ouvir Cristo em vocês? Nunca ouviram. Aí Deus vem e fala para nós hoje, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí nós achamos tão pouco. Irmãos, nós precisamos tocar nessa palavra. Romanos, rapidinho aqui, Romanos 16. Romanos 16. Deixa eu ver o versículo aqui. Romanos 16, 25 e 26. E eu termino com ele. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado, Vaninha, o quê? Em silêncio. Deus silenciou. Deus falou, olha, eu vou silenciar, eu não vou revelar nada nesta era. Eu vou revelar na era vindoura, eu vou revelar na era que Flávio estiver vivo, que Tainá estiver viva, que Iago estiver vivo, que Filha estiver vivo, que Tetê estiver viva, que Dalva estiver vivo, que vocês, eu vou revelar nesta era. Deus escolheu, irmãos, isso. O Atmani falou que ele não trocava de forma alguma as eras de nascimento dele. Ele falava assim, eu jamais trocaria a minha era de nascimento. A era de nascimento, o que acontece? Eu não trocaria a era que eu nasci hoje pela era que Jesus Cristo estava fisicamente nesta terra. Ele falou desse jeito. Quem não gostaria de andar ao lado de Jesus? Tocá-lo. Mas sabe o que ele falou? Ele falou assim, por quê? Porque ele era o Jesus limitado. Se ele estivesse lá na outra cidade, eu teria que ir lá vê-lo. Se ele estivesse lá no outro lugar, eu teria que ir. Mas hoje não, hoje eu posso me voltar ao meu espírito e ali eu o encontro. Se eu estou na minha casa, eu o encontro. Se eu estou andando na minha rua, eu o encontro. Se eu estou no meu trabalho, eu o encontro. Se eu estou viajando, eu o encontro. O lugar que você estiver, você o encontra. Ele falou isso, irmãos. Ele falou, olha, Senhor, obrigado pela era que eu nasci. Eu nasci na era em que o mistério foi revelado. Irmão, isso é maravilhoso. Guardado em silêncio nos tempos eternos, versículo 26. E que agora, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos ler isso aqui bem forte. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Aleluia! Amanhã nós continuamos e eu vou retornar nesse versículo aqui, para a obediência por fé. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor.